estava a dizer, antes de mais, quero saudar a Fátima que está aqui comigo já no estúdio. Boa noite, Fátima, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Boa noite também aos nossos internautas que nos acompanham. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Sei que muitas das vezes sou muito chato em vos convidar insistentemente, vistos que vocês também têm outras agendas e têm muita ocupação, mas o nosso trabalho aqui é de comunicar, é de trazer os factos e muitas das vezes que é a escolha deste canal de trazer eh, bocas autorizadas, bocas que têm, digamos, um falar ciente, um falar cuidado, um falar verificado para não trazermos aqui falas impróprias. Então, nós insistimos em buscar estas pessoas como tu, que és de facto uma personalidade, uma figura tão importante para digamos, este processo de desenvolvimento para Moçambique, devemos tratar assim, um processo de desenvolvimento, porque no desenvolvimento de um país nunca, muitas das vezes, faltam estes momentos como Moçambique está a viver. Mais uma vez, boa noite, Fátima, e boa noite a todos aqueles que já estão conectados. Queremos pedir, não é fácil, depois de Mondlane ter feito uma live, ter falado, termos aqui um público vasto, mas acreditamos que o que vai ser dito aqui não é tão menos assim daquilo que já foi dito por Mondlane. Fazendo um pequeno de resumo aquilo que nós ouvimos, Fátima, eh, o Mondlane acaba de nos informar aquilo que aconteceu hoje, mas primeiro ele lamenta, dizendo que a Frelimo deu um golpe de Estado. E esta frase eu vou voltar muitas das vezes a te questionar para podermos entender o que é que se passa, ou porque é que ele diz que a Frelimo deu golpe de Estado. E depois diz que também os partidos com votos negociados para terem deputados no Parlamento, vão tomar posse no dia 13 de janeiro. Portanto, esta foi a outra lamentela que ele faz e denuncia o sucedido hoje, que a sua equipa de comunicação foi, portanto, atacada por pessoas possivelmente identificadas, porque fala-se da Cernic, se não me engano, e usaram balas reais, e o próprio Mondlane fez-nos ver aqui as cápsulas das balas que foram atiradas contra a equipa de Mondlane. Em seguida, ele dá diretivas ao seu povo, dizendo que segunda-feira vai haver uma manifestação pacífica contra os traidores do povo, que são os partidos que vão tomar posse no Parlamento. Em segunda, ele, para quarta-feira, ele convoca o povo para esta manifestação contra os ladrões. Os ladrões, portanto, é a Frelimo, e todas as instituições que participaram para que este dia aconteça, ou melhor, este ato para o dia 15 aconteça. Em terceiro, ele pede para que todos façam prints com o nome do eleito pelo povo e de segunda-feira até quarta-feira usem estes manifestos, A4, A3, aquele manifesto, o tamanho que for necessário. E, em quarto, ele diz: a libertação de Moçambique não depende de Mondlane, mas depende de cada moçambicano. É o povo que deve libertar Moçambique. Fátima, dou a palavra. Quais são as tuas impressões desta fala de Mondlane? Muito boa noite mais uma vez. Obrigada pelo convite. Obrigada também aos internautas que nos acompanham pelo interesse em querer ouvir aquilo que são as minhas ideias sobre este processo. Eu acho que é bastante lamentável
que a esta fase do processo, digamos assim, nós ainda tenhamos casos de perseguição como esta, porque isto que foi relatado é um caso de perseguição e deveria ser investigado. Eu tenho estado o tempo todo a dizer que nós precisamos de recuperar as nossas instituições para que elas possam fazer as devidas investigações sobre todas estas alegações de crimes que estão a acontecer, desde as valas comuns, aos presos que foram libertos, aos presos que foram assassinados arbitrariamente, aos assassinatos, portanto, aos esquadrões de morte que nós estamos a ver um pouco por todo o país e a atingir aquilo que são os membros do Podemos nos vários distritos, nas várias províncias. Nós precisamos imediatamente de restaurar a legalidade do Estado. As instituições que são responsáveis por salvaguardar a legalidade deveriam agir, no caso a Procuradoria-Geral da República, que é o autor principal da ação penal, e me parece que esta instituição está ausente desde o período da senhora Beatriz Buchili, que se posicionou como um instrumento de repressão, agora tornou-se uma instituição simplesmente inexistente. E pior de tudo é que há grandes alegações de que agentes da Lei e Ordem, no caso o CERNIC, que é um órgão de auxílio da Procuradoria-Geral da República, estão envolvidos nesses atos criminais. E é preciso lembrar que há já grandes suspeitas sobre os agentes do CERNIC como sendo parte dos processos dos raptos, como sendo parte dos esquadrões de morte, mas nunca houve interesse em investigar estas questões. Portanto, estas alegações todas, é bom que a Frelimo, que tem interesse de usurpar o poder, se impor, manter-se no poder, lembrar que estas alegações de uma instituição ou de instituições do Estado, ou de um Estado que é conduzido por criminosos, não abona a favor do país, nem a favor de quem governa, muito pelo contrário. Portanto, estarem a fazer esses atos de perseguição, disparos à torta e à direita, não mostra que tem autoridade, muito pelo contrário, revela e confirma aquilo que vinha se falando desde a década de 90, que Moçambique é um narco-estado, é um estado que está a ser gerido por criminosos que controlam as nossas instituições, porque não é possível uma instituição ou um país sério, com instituições sérias, ter indivíduos que estão em posse de armas públicas, digo públicas porque são do Estado, e estão vestidos à paisana, não têm uma identificação e de repente põem-se na rua. E são os mesmos indivíduos que, quando há raptos, nós ouvimos dizer que é o mesmo modus operandi. Portanto, há muita coisa que eu acho que estas manifestações têm um mérito, é verdade que destruíram muito o país, mas tem um mérito de nos terem trazido à lume a confirmação daquilo que vinha se falando como suspeita há muitos anos, de que os esquadrões da morte são intrainstitucionais, ou seja, estão dentro das instituições do Estado, veio confirmar que os raptos, os esquadrões dos raptos, também fazem parte das instituições do Estado, que inclusive eles são acionados e desacionados quando figuras dentro das instituições públicas o queiram. Portanto, é lamentável, é de repudiar que não seja permitida o livre exercício político no país, a livre circulação não é permitida, mas eu lhe digo, Frelimo decidisse fazer uma onda vermelha, isto não teria acontecido, muito pelo contrário, nós vimos uma manifestação que aconteceu de suposto repúdio às manifestações de membros do Partido Frelimo, não precisaram pedir autorização, não precisaram de absolutamente nada, tiveram a polícia a protegê-los, mas os cidadãos, quando pedem, quando querem fazer manifestações pacíficas, até cumprem com requisitos exagerados que nem são de lei, que é pedir autorização, não tem autorização, mas porque também a lei não exige autorização, apenas uma informação, informam as instituições, não têm proteção, muito pelo contrário, são atacados. Portanto, nós estamos perante um país onde
as instituições ou as pessoas nas instituições, elas têm lado. O lado delas não é neutro, não é proteger os cidadãos, independentemente de quem eles sejam, de onde eles venham, da sua origem, mas é simplesmente dizer todos aqueles que não são da Frelimo, todos aqueles que não dizem Ossanas e Oias da Frelimo, não merecem viver em segurança, em tranquilidade, em proteção em Moçambique. É isto que este caso em particular revela. Agora, era de esperar, infelizmente, que nós resvalássemos para essa situação de uma greve na semana da tomada de posse, até porque a tomada de posse é uma insistência em legitimar, digamos assim, um processo que é ilegítimo, ou seja, de legitimar pessoas ilegítimas nas nossas instituições. E é óbvio, a nossa Constituição da República garante o direito de resistência, portanto, no artigo 80, e a manifestação, a greve é uma forma de resistir, porque o Conselho Constitucional, no lugar de salvaguardar, e eu já vinha advertindo sobre isso, no lugar de defender a constitucionalidade, defender a legalidade, defender a justiça, escolheu o lado de oferecer, portanto, a presidência da República com bases bastante questionáveis e subjetivas a um indivíduo, decidiu reduzir o número de assentos do Partido Frelimo sem base absolutamente nenhuma, aumentou no MDM, aumentou na Renamo, chumbou, até retirou em alguns lugares alguns assentos para distribuir noutros. Portanto, tudo isto dentro de um processo de ilegalidade, de um processo de injustiça e num processo de mentira. No meio da injustiça, no meio da mentira, o que sobra é a resistência. É a resistência quando as instituições não querem servir à justiça, quando as instituições não querem servir à verdade, as pessoas têm que resistir para fazer vingar essa verdade, essa justiça, que é importante para a paz. Eu digo, repito e vou sublinhar, a justiça e a justiça e a verdade são as mães legítimas da paz. Portanto, não existirá paz nunca em Moçambique enquanto não houver justiça, enquanto não houver verdade. Agora, em relação a esta ideia de que vai se fazer manifestação ou greve contra os traidores do povo, não tenhamos dúvidas. Aqueles 160 e tal deputados que a Frelimo vai ter não são os deputados da Frelimo. Aqueles 43 deputados que o Podemos acha que está satisfeito por tê-los é menos do que aquilo que eventualmente o Podemos mereceria. A Renamo e o MDM, que já disseram publicamente que não reconhecem os resultados, até porque, apesar de terem recebido mais assentos, houve roubos. Não é possível que numa província como Maputo, que tem 27 assentos 23 assentos parlamentares, o MDM não tenha conseguido ter nenhum deputado. Não é possível. E nós sabemos porque o MDM não teve nenhum deputado. Se a Fátima não fosse cabeça de lista na província de Maputo, o assento do MDM na província de Maputo teria sido atribuído pelo Conselho Constitucional. Nós entendemos o que aconteceu com esses resultados eleitorais. Houve fraude, houve injustiça, houve farsa, houve mentira, e ir tomar posse na segunda-feira como deputado na Assembleia da República significa que nós estamos a reconhecer que, apesar dessa fraude, apesar dessa mentira que houve, dessa injustiça que houve, nós aceitamos aquilo que a injustiça, que a mentira nos dá. Ou seja, a gente está assinado por baixo da mentira, da injustiça e da falsidade. É essa mensagem que qualquer tomada de posse transmite. Os deputados da Frelimo irem tomar posse, nós entendemos. Eles estão até a roubar, muitos deles estão a roubar assentos que não lhes pertencem. Então, correr para lá para ir tomar posse por parte da Frelimo faz todo sentido, mas não faz sentido para a Renamo, que diz que foi injustiçada, para o MDM, que foi injustiçado, para o Podemos, que foi injustiçado, ir tomar posse. Estão a ir tomar posse para fazer o quê? 2, vão tomar posse
E nós sabemos, e os que estiveram na legislatura anterior sabem e muito bem que o governo mandava na Assembleia da República. Portanto, estão a ir para fazer o quê? Para continuarem a fazer a decoração que vinham fazendo ao longo destes últimos anos. Para continuar só sentar ali, aquecer as cadeiras, mandar umas falitas e não sei o que, e ir embora. É isso que querem. Portanto, eu acho que uma das formas também de se continuar essa luta pela justiça é deixar eles sozinhos no parlamento. Deixem eles sozinhos no parlamento. Deixem eles governarem sozinhos. Deixem. Se eles querem se impor, se eles querem usurpar o poder que pertence aos cidadãos, deixem eles. Vamos ver, vão trabalhar com quem como deputados. Vamos ver o senhor Chapo, que diz que é presidente da República. Vai governar a quem? Vai governar como? Quer tomar posse para governar como? Para fazer o quê? Porque não vai conseguir governar. Eu já alertei que se insistirem em governar de forma ilegítima, este país vai ser ingovernável. Vamos ter cenários como estes que hoje o Venâncio está a relatar. A cada esquina estamos a ouvir que a polícia matou, estamos a ouvir que no distrito X a população invadiu, estamos a ouvir que na Vila Y grupos de cidadãos, não sei o quê. Nós estamos a caminhar para o caos por causa da teimosia, por causa da soberba, da petulância de um grupo de pessoas que acha que o país é seu, que o país lhes pertence, que fazem e desfazem e que o povo é apenas um instrumento de decoração. Portanto, estão a esquecer que só existe governo porque existe povo que precisa ser governado. Estão a ignorar este elemento e querem governar. E querem governar de forma ilegítima, querem ir tomar posse. A minha pergunta, Álvaro, é: quais são as condições que existem para na quarta-feira haver tomada de posse? Como é que os diplomatas supostos que terão que ir à Praça da Independência, como é que os deputados que vêm de vários bairros do país, que têm que ir testemunhar a tomada de posse, como é que o cidadão comum, não é que é dono do poder, que vai ser, do qual vai ser vestido o presidente no dia 15, vai chegar até a Praça da Independência com essa situação de insegurança que nós estamos a viver no nosso país? Vão proibir as pessoas de andar, de sair das suas casas? Qual é o cinturão de segurança que vai ser garantido para que haja uma cerimônia de tomada de posse? Eu acho que a soberba que está a tomar conta destas pessoas vai levar este país à destruição total, porque até aqui é só um alerta de que podemos ir à destruição para pararem, mas não querem parar. Portanto, perdemos a oportunidade como país de fazer o que a África do Sul fez. O ANC, quando se apercebeu que não tinha popularidade, que poderia perder as eleições, o que fez foi negociar lá com os seus competidores ou concorrentes, fizeram um governo de inclusão, de unidade nacional, está ali o país a voltar aos seus carris e, eventualmente, o ANC até vai conseguir ganhar alguma popularidade nas próximas eleições e voltar a estar nas graças do povo. Quiçá. Por que nós, em Moçambique, no lugar de chamar as partes, na altura, quando já percebemos, quando a Frelimo já percebeu que ele perdeu as eleições, por que não se aproximou do Venâncio de forma muito direta, dizer, ok, nós estamos prontos para deixar o governo, deixar a gestão do Estado, vamos fazer um processo de governação conjunta. Hoje querem se impor com arrogância. Este povo mudou, já não é o mesmo povo. A Frelimo continua a agir da mesma forma diante de situações e contextos totalmente diferentes daquele contexto em que ele está acostumado. Portanto, é bastante triste nós vermos nosso país a caminhar para o precipício quando tínhamos condições para encontrar uma solução que satisfizesse a todos os moçambicanos, porque era possível, sim, fazer um governo de integração, de transição, em que o Venâncio Mondlane
fosse parte desse governo com uma posição chave, sobretudo na parte das reformas, porque é isso que nos interessa, é recuperarmos o nosso país e para isso precisamos fazer reformas. Agora, vir com este discurso vazio que o senhor Chapo fez no dia do encontro com o presidente da República, de que vai fazer reformas e não diz em concreto, e fala só da lei, da Constituição, da lei eleitoral, e fala da descentralização, quando nós sabemos que existe a questão, por exemplo, da separação real de poderes, o excessivo os excessivos poderes do presidente da República, a independência do judiciário e até reformas do próprio parlamento, o acesso ao parlamento, no lugar de ser um acesso por via de listas plurinominais partidárias, ter-se um acesso livre às pessoas que os cidadãos vão escolhê-los para poderem os representar na Assembleia da República. Mas também temos a despartidarização do aparelho do Estado, que é uma questão real, porque nós não vamos ter Moçambique de volta para os moçambicanos enquanto as nossas instituições estiverem partidarizadas. É preciso voltar a olhar para a polícia, olhar para as Forças Armadas, olhar para a justiça, para os tribunais, olhar para uma série de questões que não se circunscrevem apenas à lei eleitoral e à descentralização. A lei eleitoral é parte, neste momento, do problema que nós temos no nosso país, porque ela é bastante perniciosa, no sentido de que ela está altamente partidarizada e não permite justiça eleitoral, mas o pior de tudo isto é como o próprio Estado está configurado. A falta de independência dos juízes, e nós vimos recentemente uma senhora no exercício, portanto, ela, por respeitar a sua consciência, veio publicamente falar sobre a decisão do Conselho Constitucional e já está a haver ameaças de que vão ser tomadas medidas cabíveis. Quais são medidas cabíveis para uma pessoa que denuncia inflação legislativa? Ou seja, a utilização de termos legais ultrapassados para tomar uma decisão, e uma decisão injusta, uma decisão ilegal, e há decisões cabíveis. Medidas cabíveis já significa que vai haver um processo disciplinar e, eventualmente, uma expulsão. E será que cabe o processo disciplinar, uma expulsão para alguém que veio, primeiro, expressar a sua opinião, segundo, contribuir para aquilo que é o entendimento e o debate público sobre uma questão estrutural do país? Não são estas instituições que nós queremos. Isso só acontece porque as pessoas que estão lá são mandatárias, portanto, do partido no poder, do presidente da República, que as nomeou para representar os seus interesses, e essas pessoas não estão nem um pouco preocupadas com o interesse público, com os moçambicanos. Ok, muito obrigado, Fátima, e é muito rico o que disse e que me alimentou a produzir muitas questões, muitas perguntas, aliás, de todo este processo. Ok, disseste muita coisa, precisamos recuperar nossas instituições, restaurar a legalidade do Estado, a Cernic está envolvida nas execuções que se está a se verificar no país. Também reconheces que, ao nível internacional, considera-se Moçambique um Estado narco. em, e essas manifestações que houve por Moçambique fora durante esses 2 meses e alguns dias, elas têm um mérito porque serviram para expor, digamos, a condição criminal que várias instituições estão envolvidas, pessoas importantes de proa, decisoras políticas do regime estão envolvidas, e muita coisa foi dita aqui. E o importante aqui também que disseste até agora é que o processo em curso, patrocinado pelo governo, pelo regime, é ilegal, é injusto e tem muita mentira. E para sanar isso tudo, há necessidade de se pôr justiça e verdade. E diz também que não faz sentido tomar posse enquanto que todos estes partidos que foram agraciados com estes lugares acrescentados oferecidos, o que é que eles vão fazer, portanto, sentados no Parlamento. E eu quero começar a partir daqui, dos partidos da oposição,
que estão prontos a tomar posse no dia 13. E vendo o Venâncio que torna em Moçambique, estávamos à espera todos, esperançados, que o presidente Nyusi e aquela troika, já não é troika porque são muitos, que reuniram, iriam pensar e encontrar, acrescentar a cadeira para Mondlane participar nestas discussões para as futuras reformas, pacificar o país. Será que eh, a coesão da oposição está em crise? Não existe coesão entre a oposição porque Mondlane, embora eleito, mas participa nessas eleições como parte da oposição. Ainda não tomaram posse, devemos considerar eles ainda oposição, até no dia 15. Será que esta oposição perdeu coesão, perdeu foco? Agora cada um vai andar por si só? Ou existe, de facto, uma tática política que está a acontecer? Fátima. Eu acho que os partidos da oposição caíram numa armadilha do dividir para reinar. O presidente da República, quando anuncia este encontro, justamente no dia em que o Venâncio Mondlane chega, e sem ter em conta, porque o Venâncio anunciou que às 8h05 estaria na cidade de Maputo. O presidente da República poderia ter convocado para as 9h, tendo mandatado uma comitiva para ir o receber direto à presidência da República para sentar-se à mesa. Mas, ao contrário, pelo contrário, não foi isso que aconteceu. Eles tiveram um encontro e agora é que eu me apercebo que, afinal, a nova democracia estava a ser usado para dar a ideia de que este não era um debate, digamos, de candidatos presidenciais ou partidos com candidatos presidenciais, mas era um debate de partidos políticos. Tanto é que o senhor Chapo, no fim, que foi chamado de porta-voz, foi nomeado porta-voz do encontro, e há uma razão para ele ter sido chamado, para ser nomeado porta-voz, e eu vou explicar depois, para este encontro, onde ele diz que este encontro é o encontro dos partidos políticos e que vai ser aberto para outros atores. Portanto, está a assumir que, bom, o Venâncio está representado pelo Podemos, mas nós sabemos que, tecnicamente, a candidatura do Venâncio é uma candidatura independente, que só foi se coligar depois, digamos assim, ao Podemos. Portanto, o Podemos pode, assim como pode não estar a representar os interesses do Venâncio Mondlane, pelo que o Venâncio Mondlane é legítimo de estar na mesa de negociações, até porque Venâncio Mondlane é, neste momento, a única pessoa, nem o Podemos, e eu desafio o Podemos a convocar uma manifestação amanhã para segunda-feira, ver se as pessoas vão ir à manifestação. Eu desafio o Forquilha a marcar uma manifestação amanhã para segunda-feira ou para terça-feira, para ver se as pessoas vão aderir. Mas se o Venâncio disser vamos fazer uma manifestação, as pessoas vão aderir, porque as pessoas estão a seguir o Venâncio, porque neste momento o Venâncio é o representante de uma franja significativa da população. Portanto, e essa franja significativa da população, ela quer ver o Venâncio sentado à mesa, apresentar a sua proposta de como é que resolvemos esta questão. E é preciso até dizer, enquanto se calhar Venâncio está aberto para uma saída negociada, eu vejo o público, o povo que o elegeu, que o dá essa força toda, não quer uma saída negociada, quer que ele seja presidente à força, ainda que as instituições não lhe tenham sagrado, portanto, presidente da República. Portanto, isto para dizer que foi mal, caiu muito mal, os partidos da oposição não se aperceberam da jogada que o partido Frelimo, porque é preciso dizer que o senhor Nyusi, presidente Nyusi, naquele momento também agia como presidente, agia também como presidente do partido Frelimo, e ele estava ali a fazer
um exercício, uma ginástica beneficiária ao seu partido, que, como sabe, os principais estados parceiros do governo ou com influência internacional se recusam a reconhecer o governo da Frelimo e a vitória de Frelimo e a vitória de Chapa. Então, eles deram uma jogada muito interessante, que foi tentar abafar a chegada do Venâncio Mondlane, convocando aquele encontro e criando um ambiente de maior crispação ainda. Lembrando que já existia desconfiança sobre este diálogo, que eu acho que o diálogo não é mau. É bom que os partidos políticos sejam chamados para o diálogo. Agora, não se pode excluir pessoas importantes nesse diálogo. Aliás, esse diálogo nem deveria ser de 4 ou de 5, deveria ser dos 31, eu tenho estado a dizer isso. Se o governo ou Os a Frelimo 31, quem são os outros? Fátima, quem são são os outros? aqueles outros, todos os outros que concorreram. Todos os outros que concorreram. Porque é preciso lembrar que há alguns que concorreram, foram roubados, não é? E não conseguiram nenhum assento. Houve uns que conseguiram assento na província, na Assembleia Provincial, não conseguiram na Assembleia da República, podem também ter sido roubados. Portanto, era preciso incluir a todos, porque este processo eleitoral é inerente aos 31 que concorreram. Então, se é para discutir politicamente, encontrar uma saída, chama os 31 para a mesa, sente com os 31. Os 31 têm coisas válidas a dizer para a solução pacífica deste problema do país. E é 31 plus o próprio Venâncio Mondlane, porque ele é um candidato presidencial independente e que, neste momento, é a pessoa que está a mobilizar as pessoas, que é capaz de dizer: agora vamos parar, porque precisamos de pacificar o país e as propostas de pacificação do país são estas, estas e estas, e eu dou esta e esta e esta garantia de que este processo vai respeitar o interesse público. Essa pessoa que é capaz de normalizar a situação é o Venâncio Mondlane. Não ter Venâncio Mondlane na mesa de negociações é arriscado, é um exercício neutro, digamos assim, porque aquelas pessoas outras que estão ali não têm o poder de mobilização que o Venâncio tem neste momento. Portanto, Mas, foi Fátima, uma tática. Fátima, pergunto, não é? Os partidos da oposição, MDM, que está ali, que neste momento o MDM, penso, ter uma expressão superior ao Renamo, o senhor Momad está ali, que é da Renamo, e acrescentar o MDM, Nova a Nova Democracia. Democracia, não é? Que praticamente no Parlamento, diz que no Parlamento tem lugar, mas eu acho que ele conseguiu lugares nos parlamentos provinciais. É isto? Se podes me confirmar? Em princípio, não conseguiu em nenhum lugar, né? Em nenhum lugar, a Nova Democracia. E por Só que tem foi nas convocado? assembleias municipais em resultado das eleições autárquicas do ano passado. E foi chamado para esta mesa a este nível. Isto Pois, digamos, a dúvida que tu colocas na mesa. sim, na verdade, eu chamo a atenção para o fato de Nova Democracia estar a ser usada para Estar a ser camuflar. usado. Sim, para chamar a atenção, para dar a ideia de que aquele é um diálogo de partidos e não um diálogo de candidatos presidenciais. E, no E fundo, é um diálogo de candidatos presidenciais, só que o Venâncio é substituído é substituído pelo pela senhor. Nova Democracia. Não. É substituído pelo Podemos, pelo presidente do Podemos, O não é? Porque Forquilha. se O assume, Forquilha. sim, e pelo Forquilha, porque se assume que o Forquilha, sendo presidente do Podemos, Uhum. representa o candidato do Podemos. Lutero Simango é o candidato do MDM. O Momad é candidato da Renamo. O Chapo, candidato da Frelimo. Mas, para disfarçar este enquadramento, trouxe a Nova Democracia. Então, para dar a ideia de que não, isto é um debate partidário. E daí que surgem estas questões que eu acho que a questão legítima é: por que Nova Democracia e não os 31? Por que não Os os 31 31 na postos. mesa? Portanto, Sim, porque aqui não os devemos, 31 se é um debate devemos de interpretar. partidos? Por que selecionar os partidos e não incluir a todos? Porque todos eles são afetados por este processo eleitoral. Menos, médio ou mais, mas são todos afetados. Há uns que não tiveram nenhum assento na justiça eleitoral.
não é? Outros Uhum. conseguiram até por benefício do próprio sistema, por falhas, por ter havido preenchimento irregular dos editais, e editais que eventualmente não foram para a verificação. Portanto, um diálogo partidário, intrapartidário, como se diz, real e justo, inclui os 31 partidos. Sem incluir o Venâncio naquele quadro do diálogo que está a acontecer agora, esse diálogo é inútil, porque É o inútil. centro da discórdia está exatamente no fato de que Venâncio Mondlane apresentou evidências de que ele venceu as eleições. O Uhum. Conselho Constitucional não foi cabal para rebater estes resultados do Uhum. Venâncio, e muito Uhum. menos os 130 e tal assentos que o Podemos reivindica que tem. Aliás, é Que preciso tem. lembrar que até aqui há uma questão não resolvida, que me parece que começa a ser regra. O Conselho Constitucional não responde aos recursos que são submetidos. Ou seja, há contestações, há processos que foram submetidos ao Conselho Constitucional, o Conselho Constitucional disse que iria respondê-los em sede da validação, mas até aqui não há respostas para nenhum, tanto do MDM, tanto da Renam, tanto do Podemos, tanto do PASOMO, acho que é isso, não houve, portanto, Renam, MDM, sim, não houve Portanto, respostas a esses processos que foram submetidos. portanto, ignorância total. Estão a ignorar. Exatamente. E num desses recursos, deixe-me dizer, havia uma decisão distrital de repetição de eleições. O Hum. Conselho Constitucional ignorou. É por isso que a senhora brasileira, permita-me chamá-la assim, que fez aquele vídeo que agora é ameaçada de medidas cabais, ela chama atenção para o fato de que ou se deveria ter mandado repetir eleições naqueles lugares onde houve tais discrepâncias. E o que o Conselho Hum. Constitucional decidiu fazer? Decidiu recontar a sua maneira, fazer justiça ela própria, redistribuindo, achando que a solução para aquelas discrepâncias era aquela. Não. O Conselho Constitucional devia ter solicitado uma auditoria forense aos resultados eleitorais para ir clarificar essas discrepâncias que foram trazidas. Com base no resultado dessa auditoria, ela podia vir e tomar a decisão de que essa solução nem era um problema tão grave, afinal é possível resolver. Não, foi inventar as suas teorias, como sempre inventa, desde o ano passado, desde 2019, tem estado a brindar-nos com grandes invenções, inventou lá as suas e trouxe os resultados que trouxe. Portanto, Então, ela há tem que um escrever diálogo que não um livro. inclui. Ela tem que Diz? escrever um livro com todas essas teorias, não é? Pois, ela já tem um livro. É uma professora doutora, dá aulas da Universidade Eduardo Mondlane, na Faculdade de Direito, a faculdade mais prestigiada que nós temos de Direito neste país. Portanto, ela é professora lá, publicou livros. Portanto, são pessoas que só falam, mas não praticam aquilo que falam. Isso é uma vergonha. São pessoas que traem a ciência, que lhes deu dignidade, reconhecimento e até algum prestígio, em troca, não sei se é de benefícios financeiros e econômicos. Ou seja, nós estamos diante de uma sociedade depravada, sem valores, sem princípios. Preferimos trair o país, trair a nação em troca de uns 500 itos de nada, que vamos morrer e deixá-los, mas a nossa imagem, a nossa reputação, aquilo que é o nosso legado, esse vai prevalecer. Hoje, se falamos de grandes figuras da nossa história, foi pelas coisas boas que essas pessoas fizeram. Então, infelizmente, as pessoas que estão a trabalhar nas nossas instituições, que servem instituições sérias, importantes, estruturantes para os processos democráticos dos nossos países, são pessoas sérias, não são pessoas de valores, não são pessoas de princípios. Os valores que contam para estas pessoas é a conta bancária, o número de zeros que há na conta Uhum. bancária, e não o bem público, não a paz. Eu me questiono neste momento como é que
os membros do Conselho Constitucional estão a dormir neste momento tranquilamente nas suas mansões, vendo um país destruído como está este país por causa de decisões que tomaram. Portanto, isto para dizer que a nossa oposição, infelizmente, caiu na armadilha de dividir para reinar por parte do Partido Frelimo, que não está preocupado na solução dos problemas, porque eles estão acostumados com a usurpação de poder. É preciso Uhum. lembrar que no ano passado usurparam o poder, mas já há vários anos, há décadas, eles vêm usurpando o poder, mas desde o ano passado para cá ficou muito claro e evidente esta usurpação de poder, e o pior de tudo é que para poderem passar de forma limpa, eles acabam criando também condições ou momentos para a clivagem entre os partidos políticos, para distrair o povo moçambicano do problema real. Neste Uhum. momento, só para lhe dizer, Álvaro, nós estamos todos a discutir clivagem entre Venâncio Mondlane e o Podemos. O senhor Forquilha, que está ávido, e eu já chamava a atenção que Sim. o grande problema deste acordo do Venâncio é que ele foi fazer acordo com pessoas que não existiam, é preciso dizer isto, ser Uhum. honesto, Uhum. o Podemos não existia na esfera política do país, nunca teve posicionamento, nunca foi um partido relevante no debate público, tornou-se relevante no debate público depois do acordo que teve com o Venâncio, que o associou à sua imagem, e as pessoas, porque estão a retalhar a Renamo, porque não querem a Frelimo, transferiram-se da Renamo, transferiram-se da Frelimo e foram votar no Podemos. Não porque No- estejam a votar no senhor Forquilha, porque reconheçam que o Podemos tem um programa, uma agenda, trabalha para o povo. É treta isto que o senhor Forquilha anda a dizer. Nós trabalhamos para o povo, não sei o quê. Nós nunca ouvimos discurso de Forquilha antes destas eleições, antes do acordo com o Venâncio Mondlane, a nos dizer o que ele faz pelo povo e para o povo. Aliás, ninguém conhecia estas pessoas antes deste acordo. E, de Uhum. repente, estão ávidas a ir tomar poder, a ir à Uhum. Assembleia da República, estão ávidas a liderar a oposição, enquanto o que está a ser dito é que ganharam as eleições. Portanto, hoje estamos aqui a lutar clivagem, a discutir clivagens dentro do Podemos, entre o Podemos e o Venâncio. Estamos agora a ouvir membros do MDM a acusarem o Lutero Simango, estamos a acompanhar membros da Renamo a irem acionar providências cautelares, e estamos todos a esquecer-nos que estes problemas aqui são Uhum. marginais diante do problema central. Ou seja, Principal. mais uma vez, nós estamos a ser distraídos daquilo que é o problema central, que é a injustiça eleitoral, é a fraude eleitoral, é a ilegitimidade governativa que se nos vai ser imposta, é a ilegitimidade representativa na Assembleia da República que vai nos ser imposta a partir da segunda-feira. Já ninguém está a falar sobre isso. Estamos a atacar o Podemos, estamos a atacar o MDM, estamos não sei o quê, mas estamos a Mas esquecer que a Frelimo roubou votos, que a Frelimo manipulou os resultados eleitorais, que o inimigo deste país, que comete corrupção, que mata, destrói, mente, que persegue, é o Partido Frelimo. Estas questões, permitam-me dizer a minha opinião muito pessoal, uhum. os Sim. problemas com o Podemos, problemas com o MDM, problemas com a Renamo, vamos resolver depois. Agora vamos nos focar no problema com a Frelimo. A Frelimo tem de sair do poder. A Frelimo não deve ser permitida a governar, porque a Frelimo não tem nada para este país. Aquele discurso do Chapo de que nós vamos fazer reformas, está a dizer que vai fazer reformas, porque a União Europeia, os Estados Unidos e outros doadores, se calhar estão à espera deste tipo de pronunciamentos para poder reconhecer esses resultados eleitorais. Só que é ambíguo dizer que vamos fazer reformas. A Mas, Frelimo é campeã. Fátima, permita-me, porque estás no tema Uhum. e ainda temos muito para falar, porque tenho aqui algo para te fazer ver e que é necessário uma interpretação tua enquanto uma ativista moçambicana, enquanto cidadã moçambicana. Não sei se é para tentar desconstruir, porque ao nível internacional,
a coisa está a ferver, existe já debate entre os bigs ao nível internacional, que muitos deles estão a tomar distanciamento deste pronunciamento do Conselho Constitucional, nem sequer querem se fazer presente na tomada de posse do Chapo. Mas Hum, antes de chegarmos aí, volto novamente nesta coesão dos partidos políticos e Mondlane. hum. Tu que estás aí no terreno e estás nos meandros dos políticos, não é que existem corredores, existem lobbyings dos mandatários, dos mandatados desses partidos, dos representantes máximos, dos presidentes, para falarem com o online, para encontrarem uma estratégia para se superar, embora que eles aceitaram ir no parlamento. Porque o Forquilha dizia, eh, o nosso acordo com o Mondlane continua, só que a estratégia da luta do Mondlane é ir para as ruas e nós estamos contrários a essa estratégia. Não é que existe, será que existe já um diálogo nas surdinas entre Mondlane e os líderes desses partidos? Eventualmente haja diálogo, eventualmente deve haver, eu acredito que há. Aliás, eu sei que havia uma iniciativa concertada dos partidos da oposição. Existe uma aliança, portanto, de todos os partidos, onde Uhum. havia ações coordenadas, inclusive o que se ia falar, esta decisão de dizer que não reconhecem no primeiro encontro, que Sim. aconteceu na semana antepassada, que diziam que não reconheciam os resultados das eleições, era resultado desta concertação dentro desse grupo dos partidos políticos. Agora, esta decisão de tomar posse, ela é uma decisão individual. Eu sei que, como conjunto, os partidos vêm defendendo que não vão tomar posse, só que o Podemos decidiu se antecipar e dizer que vai tomar posse. Só que a questão interessante sobre isto, tomar posse e esta coisa de estratégia de luta, para mim, é uma coisa bastante questionável. Outras coisas até pode ser amadorismo político também, misturado à emoção, e eu vejo muito isso. E por que eu digo amadorismo político misturado à emoção? É que você diz que quer deixar a luta da rua, que é a luta do cidadão, porque o espaço do cidadão é a rua. Em democracia, a rua é o lugar do cidadão, é onde ele se faz ouvir, porque os cidadãos não vão conseguir ocupar todos os assentos da Assembleia da República. Isso não é possível. Os deputados da Assembleia da República não vão ter capacidade de ouvir a todos, então as pessoas vão à rua, é na rua onde elas são vistas, onde elas são vistas, as pessoas. Agora, dizer que você vai abandonar a luta de rua, de manifestação, de reivindicação, para ir sentar na Assembleia da República para lutar, eu pergunto, o MDM, acho que foi em 2020, se não estou em erro, ou no mandato anterior a 2020, propôs uma lei como chama, de referendo. Em Uhum. Moçambique, está previsto na Constituição, no artigo 73, o referendo. O referendo é um mecanismo de participação política dos cidadãos sobre a tomada de decisões sobre questões centrais do desenvolvimento. Vou dar um exemplo. E o princípio do referendo é de que o governo não pode governar sem o povo, não é? Não pode tomar Uhum. decisões que afetem ou positivo ou negativamente o povo sem o povo. Ou seja, você não pode governar por si, para ti, e achar que está a fazer pelo povo. E a forma de resolver esse referendo, por exemplo, num contexto sério, honesto, de transparência, a discussão sobre o modelo de descentralização deveria ter ido a referendo. Os moçambicanos é que deveriam decidir, por via de um referendo, se querem eleições distritais, eleições provinciais, se querem ter secretário de Estado, se querem ter governador. Portanto, o referendo é um pouco este framework que permite os cidadãos tomarem decisões centrais sobre a vida do país, serem eles a Uhum. dizerem concordamos com o modelo de descentralização que tem secretários de Estado, queremos eleições distritais ou não queremos, serem os cidadãos a dizerem e não o governo acordar a Frelimo, que se reuniu, não sei, numa quinta, que não é quinta-feira, se reunir lá e decidir que não quer eleições distritais porque esvazia o poder central. Não, é o povo
propôs uma lei de referendo. Por que essa lei de referendo não passou? Porque a Frelimo tem poder total e absoluto para chumbar toda e qualquer proposta. E eu digo mais, uma pesquisinha de nada, vão procurar saber quais foram as propostas que a Renamo, que o MDM apresentaram na Assembleia da República, que nunca vingaram. E nunca vingaram porque a Frelimo não quis. Ou seja, antes de se tornar projeto, já chumbou. Já chumbou. Portanto, esse que diz que quer ir lutar no Parlamento com 43 assentos. Qual é essa luta? É ficar ali a falar blá, 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 blá. No fim, a Frelimo votar com os 160 e tal deputados deles sozinhos e a proposta deles ou chumbar aquela que o Podemos está a apresentar ou aprovarem aquela que o Podemos está a chumbar. Qual é essa luta? Vamos lá ser sérios, vamos lá deixar de brincadeiras. Este país, estas instituições como a Assembleia da República nunca serão relevantes para um país como Moçambique, para nenhuma democracia, sobretudo para Moçambique, enquanto nós tivermos este tipo de maiorias que a Frelimo tem. Maiorias em que ela não negocia com ninguém, em que ela sozinha, o governo vem com uma proposta, chega lá, já concordaram na comissão comissão política, depois mandaram para a comissão central, comitê central, mandaram uma diretiva para o partido, está decidido que aqueles deputados da Frelimo têm que dar tem que aprovar aquela norma assim como está, é assim como vai ser. Portanto, perguntem a Renamo e ao MDM as lutas, sabe? A lei do Fundo Soberano, só para dar o exemplo, a lei do Fundo Soberano só não foi aprovada na Assembleia da República em 2023 porque nós lutamos. Eu liderei o processo do Fundo Soberano pela sociedade civil. Nós lutamos, nós inviabilizamos a aprovação daquela lei. Senão aquela lei teria sido aprovada já em 2023, um maltrapilho, uma lei horrível. Pior que esta lei que nós temos hoje. Não é boa, mas seria pior que esta lei. Se já estamos a reclamar da lei que temos hoje, imaginem a lei anterior a esta que temos hoje. Portanto, isto para dizer que é uma ilusão, é amadorismo político, inexperiência ou emoção, achar que você vai fazer luta no parlamento, um parlamento onde a Frelimo tem 160 e tal assentos, onde sozinha pode rever a Constituição da República. Esquece isso, isso é brincadeira. Vai contar este filme, quem defende isso, vai contar este filme a uma criança que se calhar ainda não compreende nada, mas não brinque com a nossa inteligência. Não é para ir defender nada, mas sim, eventualmente, para ir defender os bolsos, os benefícios partidários e não para ir lutar. Não é naquele parlamento que se vai lutar, a menos que eles tenham uma estratégia, um plano diferente de ser deputado. Mas se forem na lógica de ser deputado dentro daquela sala, nos termos em que está, estou-vos a dizer, daqui a 6 meses, voltemos a este debate e vão dizer, é verdade, era tudo uma brincadeira. Portanto, quando nós lutamos para que a Assembleia da República seja um órgão realmente de representação do cidadão e queremos que o acesso ao parlamento deixe de ser por listas plurinominais, passe a ser por cidadãos que o cidadão vai escolher, porque este cidadão me representa, é exatamente para resolver essas questões. Portanto, isto para dizer que o senhor Forquilha está redondamente enganado ao pensar que há de lutar no parlamento. Não há de lutar absolutamente nada. Está a brincar. E até temos dúvidas que, eventualmente, nos termos em que este parlamento sobe ao poder, porque é o parlamento que sobe ao poder da forma mais ilegítima da nossa história. Eu duvido muito que vão conseguir, de facto, fazer a diferença na nossa Assembleia da República. Portanto, isto é uma falácia. Deveriam continuar, sim, as reivindicações de luta. É uma forma de pressão, é uma forma muito importante de assegurar que a justiça seja primordial. Podem discordar da abordagem, existem várias formas de reivindicar, mas ir e dizer que vai tomar posse como forma de luta, isto é mentira, isto é brincadeira, isto é uma ilusão e, eventualmente, há de ser fruto da inexperiência, do amadorismo ou mesmo há de ser fruto de alguma emoção de quem está ávido de sentar na Assembleia da República e tomar posse de todos os benefícios que aquela posição oferece.